Essa é a parte 4, e se realmente for a parte 4, em cima vai ser, no título, vai ser parte 9. 5, 6, 7, 8, 9. Parte 4, parte 9. Se eu tiver errado, me desculpa, mas é só para sinalizar para mim mesmo, não me perder na hora de editar. Entendeu, irmãos? O propiciatório era a lei. A lei dizia que todos tinham que participar da expiação dos pecados para ir para os tabernáculos, que no futuro Deus ia revelar o sentido da festa dos tabernáculos, mas no tempo da antiga aliança ninguém poderia participar da festa dos tabernáculos se não recebesse a expiação dos pecados. Lei para nós, é lei isso daí para nós. E ninguém poderia receber a expiação pelos pecados se não fosse aceito nas primícias. Ninguém poderia ser aceito nas primícias se não tivesse o cordeiro na Páscoa. Entendeu? A linha do tempo das festas, profetizando todo o futuro. Então a lei, ela não poderia justificar o homem eternamente para uma vida eterna, para as coisas e realidades da nova aliança, para as realidades, né, das coisas da nova aliança, mas ela testemunhava isso. De maneira que então eu posso, sabendo disso, eu posso dizer, irmãos, a lei então serviu de aio condutor, para nos conduzir a Cristo. Agora eu sei quem é o propiciatório, agora eu sei quem é o cordeiro. No Pentecoste foi derramado o Espírito, então agora eu sei. A lei está sinalizando. Então ela serviu de sinalizador também, não só isso. Não é porque ele falou isso que é só isso. Mas vindo a fé, não estamos mais debaixo de aio, debaixo da lei, da primeira aliança. Entende? Entendeu? Então quando Paulo fala a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ele está querendo dizer isso que eu acabei de falar. Mas em outra carta eu posso escrever também, como nessa em Romanos, irmãos, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se no contexto eu estou falando de Israel, na carta eu estou falando de circuncisão, ensinando a justificação, passando por tudo isso daqui antes de falar o que eu vou falar em Romanos 10, o que tem na minha mente? Primeira aliança, obras da lei. Então o fim da lei, dessa lei, da primeira aliança, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo, na nova aliança. Quando diz fim, é fim, acabou. Não é os 10 mandamentos, porque Jesus não é contraditório. Aliás, todo sacrifício pelos pecados e festas e tudo mais existe porque o povo não tinha a lei de Deus no coração, porque era coração duro. Se não tem, irmãos, leis que tábuas de pedra, não tem expiação. Se não tem expiação, não tem fé, não tem ciclos, não tem festa, não tem motivo de existir tabernáculo. Por isso que Deus, o Espírito Santo, pelo profeta Jeremias, profetiza o fim da Arca da Aliança, a remoção dela. Em Jeremias 3, nunca mais vai ter Arca da Aliança. Se não tem Arca da Aliança, não tem nada do que na lei, não tem motivo. A Arca da Aliança é o que está dentro do Santo dos Santos. Aí tem que ter o véu da separação, para separar isso. Esse dia é único, específico, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com sangue de animais. O incenso, que fazia parte do sacrifício da tarde e da manhã, passava pelo véu uma só vez no ano. Ali o povo recebia a expiação. Se não tem a Arca da Aliança, não tem mais para que haver véu de separação. Vai separar o quê? Não tem mais arca. E se não tem véu, para que tabernáculo? Se não tem tabernáculo, aonde os sacerdotes vão ministrar todos os dias, sacrifícios da tarde e da manhã? Se não tem nada disso, removeu a arca, não tem nada disso. Então, aonde que as coisas são estatuto perpétuo? As realidades da nova aliança em Cristo. Isso que eu falei está em Jeremias 3, a partir do verso 14. Deus fala, ninguém vai mais fazer a arca da aliança, não vão se lembrar mais dela. Mas olharão para Jerusalém e dirão, esse é o trono de Deus. Ou seja, o que era o trono de Deus na antiga aliança? O Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Esse é o trono de Deus. Mas Deus está profetizando o fim disso. E quando ele profetiza o fim disso, ele fala da unificação das duas casas de Israel. Porque é o estabelecimento do milênio. Por que os gentios estariam fora disso? Luiz, mas quem disse que está? Eles não estão fora. Não está, mas por que tem que ter casa de Judá e casa de Israel? Por que o foco está ali? Os gentios têm que ter entrada por uma dessas casas. Entende? Tem que ter entrada. Então aqui Paulo está falando tudo isso. É claro que eu falei um pouquinho mais, mas ele está falando aqui. Então a palavra propiciatório aqui não está de enfeite. Ele não quis deixar bonito a frase. É algo que estava na época ocorrendo. Tinha propiciatório na época. Tinha templo, tinha sumo sacerdote. Tudo estava rolando como antes.
Só que chegou o tempo da transição das alianças. Aí era a grande diferença. Um tempo bem complexo. Foi nesse tempo de transição das alianças que foi escrito o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não pode ser interpretado sem compreender essas coisas. Porque se for interpretado sem compreender essas coisas, hoje nós temos calvinismo. Por isso que nós temos mensagens podres no meio da igreja. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Ele já falou, né, que a lei testemunhava tudo, igual falei, tudo certinho, né, contextualizando. Onde, pois, está a jactância? Motivo de se gloriar. Paulo fala, foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Se você for procurar um pouquinho sobre judaísmo, assim como eu fui no passado, vocês vão ver eles usando esse texto aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E aí você olha para a pessoa que está pregando isso, ela vai estar de quipá, ela vai estar de... esqueci até o nome lá, daquela veste de judeu. Vai ter uma menorá aqui ou atrás, ou às vezes até duas. Vai estar com barbão e vai estar pregando contra a igreja dos gentios. E vai estar dizendo para os gentios que tem que guardar o sábado. Inclusive, esse texto aqui é usado também pelos adventistas, mas com essas diferenças, né? Eles não são judaizantes. E eles vão estar, eles apenas cataram esse texto aqui, ó, e apagou o resto, deletou o resto. E esse texto aqui é a mensagem deles. Vamos fazer esse texto aqui falar o que a gente quer que esse texto fale. Mas o que esse texto está falando? Por que existe essa pergunta e essa afirmação? Joga no contexto e vamos ver o porquê que existe. Paulo diz no verso 27, voltamos a alguns versos. Onde, pois, a jactância, motivo de se gloriar, foi excluída? Por que lei? Paulo está perguntando, por que lei? Das obras? Aqui apareceu obras da lei. Primeira aliança. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Mas que lei da fé é essa? Que lei da fé é essa? Essa lei da fé, na mente do apóstolo Paulo, já existe todo um contexto de contraste com a primeira aliança. E essa lei da fé, quando ele falou aqui lei da fé, isso vai vai dar o surgimento de Romanos 4. Ali ele vai explicar o que é a lei da fé, por intermédio de Abraão. Porque a história de Abraão também está no livro da lei, não está em um outro livro. Está no livro da lei, só que na dispensação antes do Sinai. Porque depois do Sinai é outra dispensação. Não sou dispensacionalista, estou usando a palavra para separar os tempos. Paulo fala em Romanos 4 que a morte reinou de Adão até Cristo não, Moisés. A morte reinou de Adão até Moisés. E depois de Moisés, ela não reinou mais? Homens não continuaram morrendo? Continuaram, mas não é isso que ele quer dizer. Ele está falando de reinar a morte, porque não tem lei. Quando vem Moisés, irmãos, vocês não sabem o episódio, os seriados ainda não foi capaz de mostrar tudo o que Deus fez quando tirou Israel da terra do Egito. Todas as nações no mundo inteiro via a nuvem de fogo com Israel. Todas as nações do mundo inteiro. E eles ficavam muito em montes. Aquele fogo, você acha que era uma chaminha de fogo assim? Irmãos, aquele fogo tinha que iluminar 600 mil homens que saíram da terra do Egito, fora as mulheres, as crianças, os egípcios e muitas nações que saíram com o povo de Israel. O que você acha que tinha no céu? Todas as nações sabiam o que Deus fez. Então ali, por isso que Deus fala, os gentios agora vão querer se achegar a mim. Eles vão olhar para vocês e vão falar que Deus próximo do seu povo, que Deus sábio, que povo sábio, eu quero se achegar a eles. E quando eles quiserem fazer isso, então se circuncidar primeiro, aí participa das minhas leis. Entendeu, irmãos? Porque ao invés de Israel pregar para os gentios, eles se misturavam com os gentios. Aí tem juízes, tem Josué também, tem juízes.
e os demais profetas que a gente vê, né? O que Israel faz no lugar do que deveria ter feito. Volta aqui no contexto. Eu falei tudo isso porque eu me encontrei com a expressão aqui pela lei da fé, e as pessoas vão falar que lei da fé é essa. A lei da fé é o que está em Romanos 4. Entendeu? É o gatilho aqui para surgir Romanos 4. Aí Paulo fala no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Poderia explicar o porquê que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Poderia, mas demora muito, irmãos. O vídeo está enorme. Eu vou para o ponto-chave já. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Vamos supor que o apóstolo Paulo desse um ponto final aqui e ele pulasse daqui para Romanos 4 ou para Romanos 5. Eu, se quisesse torcer o que ele está falando, eu iria pegar a carta dele e iria falar, olha, eu iria ler só essa parte, é o que fazem hoje. Eu iria ler só essa parte e dizer assim, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai justificar pela fé tanto um circunciso como um incircunciso. Isso que ele está falando, um gentio vem da nação, nunca se chegou ao Deus de Israel, nunca entregou primícias, nunca fez nada, e vai ser justificado pela fé, assim como a gente que sempre está com Deus de Israel e está fazendo a lei de Moisés. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Vamos anular a lei pela fé. Vamos anular isso daí. Ou seja, não entendeu o que o apóstolo Paulo falou acima, do propiciatório, da lei que testemunha as coisas, não entendeu. Então eu leio só, a pessoa ia ler só essa parte aqui e torcer. Olha como o apóstolo Paulo era experiente. Numa fala dele, as pessoas pegavam somente alguns pontos e torcia para outros pontos, para outras pessoas. Entendeu? É a mesma coisa aqui. A fala dele está na escrita. Então ele está visualizando uma pessoa que vai pegar somente um pedacinho da escrita e vai torcer. Aqui a pessoa pega somente o verso 29, ou o verso 30, por exemplo. Na época não tinha verso, não tinha nada, mas a pessoa vai pegar somente essa parte e vai dizer... Aí, Paulo, olha o que Paulo disse, visto que Deus é um só, vai justificar por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, ou seja, se anula a Torá pela fé. Aí o que acontecia? Essas pessoas iam lá na igreja de Gálatas e falavam essas coisas aqui, ó, atacando os Gálatas. Por isso que a semelhança é grande entre Romanos e Gálatas, mas Romanos não estava sendo tão atacado como estava sendo Gálatas, ao ponto que os Gálatas queriam voltar para as obras da lei, voltar para debaixo da lei, voltar para o Sinai. Paulo fala, estou perplexo com vocês. Como é que vocês, começando no Espírito, vai para a carne? O Espírito que foi derramado entre vocês, a fé e tudo, veio porventura pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí Paulo tem que usar Romanos, usar, sabe, aquele escândalo de revelação em Gálatas? Mas é isso que estava acontecendo. Então aqui a pessoa iria torcer. Ou um gentil também poderia torcer. Poderia falar, olha irmãos, Paulo está falando aqui que nós, os gentios, vamos ser justificados por fé, assim como um judeu. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui, não está escrito, mas ele está ensinando que agora a fé anula a lei. Acabou a lei e aí a fé anula. Isso também seria errado. Aí Paulo logo em seguida, quer dizer, ele mesmo vai colocar uma pergunta tendenciosa, uma pergunta que mostra uma conclusão errada do seu próprio ensino, e logo em seguida vai colocar o que é certo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Pergunta tendenciosa. Segundo o que eu escrevi, vamos anular a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. Vamos estabelecer a lei. A lei dizia, apontava pelo propiciatório, pelas festas. Então, quando vem a fé, que é Cristo, o nosso propiciatório, então a gente não anula, a gente estabelece a lei.